Há mais de 200 anos, em um tempo em que não havia liberdade religiosa na Coreia, houve aqueles que testemunharam a fé com suas vidas. Eles aceitaram o catolicismo por iniciativa própria sem a ajuda de missionários e rezaram pelo crescimento de sua fé, apesar das ameaças e perseguições em tempos difíceis. Os leigos esperavam ter seu próprio pastor, um padre para liderar sua igreja. André Kim Taegon foi esse pastor. Ele nasceu em Seul em 21 de agosto de 1821, em uma família católica, quando o cristianismo estava apenas começando na Península Coreana. O primeiro coreano batizado, chamado Lee Sung-han, com o nome cristão de Pedro, havia sido batizado na China em 1784, apenas 37 anos após a chegada do cristianismo na Coreia quando André Kim nasceu. Ele cresceu em uma família católica. Seu pai se chamava Inácio, e desde o bisavô, haviam acolhido a fé católica em sua família. Eles se comprometeram a viver e compartilhar a fé. O primeiro cristão em sua família foi seu bisavô, talvez um dos primeiros católicos da Coreia. Vale ressaltar que a fé católica na Coreia foi espalhada, primeiramente, graças à missão de leigos coreanos, antes que qualquer missionário estrangeiro chegasse ao país. Isso é um caso único e extraordinário na história da Igreja Católica no mundo. Os nobres coreanos, que saíam uma vez por ano em viagem diplomática para pagar tributo à China, inadvertidamente levavam alguns estudiosos que estavam em busca de algo novo, de uma fé que pudesse responder às suas perguntas. Eles trouxeram 2 livros da China, um escrito por Mateu Ricci e outro escrito por Diego de Pantoja, um jesuíta espanhol. Esses livros foram fundamentais para a Igreja na Coreia. O primeiro missionário estrangeiro a chegar à Coreia foi um sacerdote chinês, mas isso aconteceu 210 anos após o batismo de Pedro. E para surpresa desse missionário chinês, ao chegar à Coreia, ele já encontrou uma comunidade com mais de 4.000 pessoas católicas. Infelizmente, em 1801, começou uma grande perseguição por parte do governo coreano para eliminar os católicos, pois eles perceberam que estava começando uma grande revolução de amor e fraternidade que desafiava o regime estabelecido de classes sociais. Durante essa primeira perseguição na Coreia, logo após o início do cristianismo, morreu o mártir missionário estrangeiro chinês. Depois de 36 anos e com muitas dificuldades, chegou o segundo missionário estrangeiro à Coreia, desta vez um francês, o Padre Malban. Agora já haviam se passado 35 anos desde a morte do missionário chinês, ou seja, a Igreja da Coreia ficou 35 anos sem nenhum pastor para guiá-la, e foram os próprios leigos coreanos, com amor, oração, prática do catolicismo e anúncio da Boa Nova, que fizeram o catolicismo crescer. Padre Malban batizou André Kim quando ele tinha 16 anos, pois já conhecia essa família, que como já falamos era tradicionalmente católica. André Kim foi escolhido junto com outros 2 jovens como candidato ao sacerdócio, uma vez que ainda não havia nenhum sacerdote nativo coreano. Os outros 2 jovens eram Francisco Xavier e Francisco Tomás Lee, que foram escolhidos antes e estudaram por 5 meses. André Kim Taegon foi escolhido mais tarde, sendo o mais jovem deles. Também era muito frágil de saúde, mas foi incorporado ao grupo e enviado à China para sua formação como sacerdote. Essa jornada durou 6 meses, enfrentando o rigoroso inverno e caminhando cerca de 50 quilômetros por dia. Eles haviam percorrido essa longa distância, superando principalmente o perigo de cruzar a fronteira de um país que estava fechado, e tanto a saída quanto a entrada eram proibidas, ainda mais acompanhados por um estrangeiro, o que tornava tudo mais perigoso. Mas o perigo não terminava aí. A pessoa que os conduzia na jornada e facilitava a entrada e saída aos países, era visto como um grande criminoso. Durante esses 6 meses, enfrentaram grandes perigos de frio, fome e ladrões ao longo do caminho.
Mas com muita determinação eles chegaram à China e estudaram no seminário em latim com missionários franceses, mesmo enfrentando grandes dificuldades. Nesse momento, Francisco morreu, um dos seminaristas, porque contraiu uma doença endêmica, como cólera ou tifo, esse tipo de doenças que eram muito comuns na época. A situação naquele momento também não era muito segura, e eles tiveram que fugir mais tarde para as Filipinas. Lá, estudaram por 7 meses e depois voltaram a Macau para terminar seus estudos. Enquanto estavam lá, os relatos de perseguição à comunidade católica continuavam, e André Kim decidiu deixar registrado o relato de todas as pessoas na Coreia que haviam dado suas vidas pela fé, contando como foram esses martírios. Ele começou a coletar informações que circulavam pela comunidade católica. A terceira tarefa que ele realizou nos poucos 4 meses que esteve na Coreia antes de voltar para a China foi fazer um mapa da Coreia para enviá-lo aos missionários que estavam em Macau e Xangai, para que os franceses pudessem entrar na península de maneira mais segura, assim como ele havia feito na Manchúria, pelo norte da China e da Coreia. Esse mapa é muito importante na história da Igreja da Coreia, pois foi feito 16 anos antes de um dos mapas mais famosos feitos por um coreano. Ele foi escrito em francês e enviado à China para os missionários franceses. Isso tem um valor agregado, pois significa que André Kim teve intercâmbios com estrangeiros, chineses e franceses. Esse mapa está exposto atualmente em um dos museus mais importantes da França. Por um lado, esse mapa foi importante, mas, por outro, foi usado contra ele em seu julgamento. Ele foi acusado de traidor da pátria e inimigo do Estado, pois ele era um homem de muitos conhecimentos, sabia latim, francês e conhecia o mundo europeu. Naquele momento, não havia ninguém na Coreia com essa capacidade diplomática, visão estrangeira e habilidade para ler mapas. Portanto, eles não queriam matá-lo. De fato, naquele momento, o governo tinha um mapa do mundo que os ingleses haviam enviado, mas eles não sabiam ler. Quando André foi preso, pediram a ele que interpretasse o mapa, e perceberam que ele tinha muito conhecimento por ter estado 10 anos com estrangeiros. Pediram a ele que traduzisse e desenhasse um mapa semelhante em coreano, e ele fez. Durante esses 3 meses em que ficou preso, tanto o rei da Coreia quanto as pessoas que o julgavam tentaram salvar sua vida de todas as maneiras possíveis. No entanto, ele nunca negou sua fé e permaneceu firme em oferecer sua vida por Jesus e não renunciar ao catolicismo, já que ele se negava a perder sua alma. Em certo momento, chegaram a oferecer a ele a oportunidade de dizer algumas últimas palavras para as pessoas que se reuniram, curiosos, transeuntes e talvez alguns cristãos que souberam que ele seria executado. Ele disse algumas palavras antes de morrer, afirmando que não podia negar o amor de Deus e o encorajando a se converterem ao catolicismo. Finalmente, ele foi decapitado em 16 de setembro de 1846, apenas um ano após ter entrado na Coreia. Quando uma pessoa era decapitada na Coreia, não havia apenas um carrasco, mas muitos carrascos. Eles não davam um único golpe para separar a cabeça do corpo, mas vários golpes com pequenos golpes. Testemunhas do martírio contam que 12 carrascos dançavam ao redor de São André na praia, e ele levou 8 golpes até morrer definitivamente. O primeiro golpe é o mais forte e faz a pessoa sangrar completamente. Nos golpes seguintes, a pessoa vai morrendo aos poucos, mas já não derrama sangue. Antes de morrer, ele teve a oportunidade de dizer algumas palavras para todos os que estavam presentes, e ele não negou seu amor por Deus nem o amor de Deus por ele. Ele encorajou aqueles que o ouviam a se converterem ao catolicismo. Depois de ser decapitado, como era costume na época, outros bandidos ou criminosos também foram executados em sequência. Após 3 dias, permitia-se que as famílias levassem os corpos. No entanto,
Neste caso, o governo sabia que André Kim era muito importante para os cristãos, e se o corpo fosse entregue à família ou aos amigos, isso os estimularia ainda mais na fé, e eles se organizariam ao redor disso para fazer um grande evento. Por esse motivo, decidiram não dar o corpo a eles e o enterraram na mesma praia, colocando uma guarda para vigiar o túmulo. Isso mostra que eles sabiam muito bem quem eram essas pessoas. Um jovem católico de 18 anos, chamado Lee Min-gil, também conhecido como In-san, foi discípulo de São André Kim em sua primeira missa na Coreia e o acompanhou em seu trabalho pastoral durante todo o tempo em que esteve na Coreia. Ele o admirava e o amava. Após a execução, ele ficou observando de longe durante 40 dias, esperando o momento em que o guarda se distrairia para roubar o corpo. Finalmente, após 40 dias, teve a oportunidade e levou o corpo, enrolando-o em lençóis, e partiu de volta, carregando a cabeça separadamente. Ele a envolveu em panos e a levou junto ao peito, e à noite iniciou sua jornada pelas montanhas e caminhos rurais. Ele percorreu 85 quilômetros durante 5 dias até chegar a Mideure, um vilarejo onde viviam muitos católicos, para enterrá-lo. Podemos imaginar que, durante esses 5 dias, ele não teve tempo nem capacidade de comer, e provavelmente tinha medo de ser descoberto, então passou esses 5 dias escondido durante o dia e caminhando à noite. São André Kim foi cuidado em sua tumba por In-san até seus 90 anos, quando ele faleceu. Esse lugar é um importante santuário na Coreia, onde ele está enterrado, e também está enterrada sua mãe, Úrsula. São André Kim, junto com seu bisavô, seu pai, Inácio, e outros 11 parentes, deram suas vidas pela fé, um total de 14 mártires na família. Até hoje, alguns descendentes, filhos dos primos dessa família, ainda vivem e continuam transmitindo a fé.